e a Lu, e acho que 99,9%, eu dando uma estatística aqui, né? Personagem Joana é a favorita de todo mundo em 3%. Não tem jeito, né? É a dona da série. E essa série foi a primeira, né, produção brasileira da Netflix. Acho que colocou o Brasil num patamar muito importante. Depois vieram várias outras séries, né, brasileiras. E a Lu, eu sei que ela fez, né, deu uma pesquisadinha. Vamos conversar com você, Lu, pra... Quem fez essa besteira, né, de 2023, não ter assistido as 4 temporadas de 3%, a Lu vai dar esse negocinho pra você depois ir correr lá pra maratonar. E eu vou falar de 3% na frente da Vanessa, gente. Quando eu achei que isso ia acontecer, sabe? Mas é isso mesmo, quem não assistiu ainda tem que assistir. Sempre que eu crio intimidade com alguém, assim, em algum momento eu vou falar pra pessoa, vou perguntar se ela já viu 3%, vou falar que ela precisa ver. E não é à toa, né, gente, que eu já comentei sobre essa série várias vezes aqui no programa. Eu amo produções brasileiras e eu também amo obras distópicas. Eu acho que existem muitas produções desse tipo fora do Brasil e eu gosto muito de todas elas, mas eu ainda não tinha visto séries nacionais nesse estilo quando eu vi 3%. E aí eu fiquei fascinada. Pra quem não sabe o que é uma obra distópica, é só a gente pensar em utopia. Utopia é uma realidade imaginária, só que melhor do que a nossa. E distopia é o contrário, é um mundo imaginário muito pior do que esse que a gente vive. Só que geralmente essas obras distópicas, mesmo que elas não retratem fielmente a nossa realidade, elas fazem críticas por meio de analogias e denunciam problemas da nossa sociedade. A gente já falou um pouco sobre isso no papo de Black Mirror, não sei se todo mundo assistiu, pessoal do chat, vocês lembram quando a gente falou sobre Black Mirror? Porque naquele papo a gente comentou sobre como esses episódios são chocantes pra gente, mas principalmente porque eles são muito próximos da nossa realidade. Eu acho que é isso que choca a gente quando a gente assiste a esse tipo de série, a esse tipo de filme distópico, né? E foi isso que eu senti assistindo 3%. Essa é uma série da Netflix que foi lançada já há um tempo, né, gente? Acho que começou em 2016, teve 4 temporadas e terminou em 2020. E a série se passa num mundo distópico, pós-apocalíptico, que a gente não sabe exatamente quando que é, mas a gente sabe que o mundo foi devastado e ele tá dividido em 2 lados opostos. O continente, que é um lugar miserável, né? Pobre, sem comida, sem saúde, sem segurança. Enfim, sem recursos básicos de sobrevivência mesmo. E aí tem o Mar Alto, que é esse lugar marcado pela tecnologia, pela riqueza e pela abundância, porque tudo que falta no continente sobra no Mar Alto. Eu acho que, assim, essa desigualdade por si só já é um absurdo, mas para piorar, só 3% das pessoas vivem no Mar Alto. E aí, para elas terem acesso a esse lugar, elas precisam passar por um teste. Aos 20 anos de idade, todo cidadão que mora no continente tem a chance de passar no processo, que é essa seleção, assim, é uma seleção composta por várias provas físicas, morais, psicológicas, e só 3% das pessoas, dos candidatos que vão passar e vão poder viver essa vida melhor no Mar Alto. Como sempre, eu não vou dar spoilers aqui, tá, gente? Porque talvez algumas pessoas não tenham assistido ainda. Eu quero saber o que o chat acha, se o chat já viu. Mas eu recomendo que quem não viu, assista, porque é uma produção incrível, o elenco é maravilhoso. E qualquer semelhança com a realidade, gente, né? Não é mera coincidência, porque a gente vive, sim, nesse mundo dividido em que poucas pessoas têm poder político, social, econômico. E também existe essa ideia da meritocracia, de que todo mundo tem chances iguais de obter sucesso, de enriquecer e de ascender até o Mar Alto, ou seja, esse espaço de privilégio social. E eu também acho importante ressaltar que tem representatividade LGBT em 3%, tá? Foi algo que eu não tava esperando quando eu comecei a assistir a série. E a Joana já era minha personagem preferida desde o começo, mas aí quando ela começou a se relacionar com outra mulher, eu fiquei muito feliz. E esse é o único spoiler que eu vou dar, tá, gente? Porque eu costumo dizer que isso não é spoiler, isso é propaganda. E aí eu quero saber agora da Vanessa, porque eu preciso aproveitar essa oportunidade para saber, para te perguntar como que foi a sua trajetória na arte, como que a Joana entrou na sua vida, como que surgiu também essa oportunidade de participar da série, né? Como que aconteceu isso? Nossa, sempre me pergunto muito, né? Como você foi parar na Netflix? Gente,
Eu sempre falo que minha história é muito singular, assim, né? Eu, quando tinha 24 anos, 25, eu entrei numa crise existencial clássica. Fazia faculdade de moda na época, raspei o cabelo, fiquei uns 6 meses meio maluca, sem saber o que fazer da vida. Resolvi, então, fazer meu sonho, que era estudar atuação. E aí, 3 anos depois que eu comecei a estudar atuação, eu fiz o teste pro 3%. E aí, meu primeiro trabalho como atriz já foi uma protagonista de uma série. Então, é uma história muito singular, assim, tipo, porque a gente, né, sabe que na arte não tem essas narrativas. E aí, em 2016, não, 2015... 2015, fiz teste. Nossa, era tanto teste que parecia que eu tava dentro do processo da série. Assim, juro, eu fazia um teste, fazia outro teste, fazia outro teste. Aí os diretores falavam assim, porque eu fiz teste para 2 personagens, né? Tanto para Michelle quanto para Joana. E aí o diretor falou assim: o trabalho da Michelle. Eu falei, tá ruim, né? Ele falou, Eu falei, que eu entendo mais a Joana. Ele falou, então vamos fazer só teste pra Joana. Aí fiz teste pra Joana, uns 4, assim, até rolar. Foi corrido e maluco. Nossa, mas ainda bem que você fez a Joana. Não tô conseguindo te ver fazendo a Michelle. Não eu também, não fazia sentido, eu não conseguia entender aquele personagem. Não conseguiu. É que só 3% das atrizes são capazes de passar por isso que você sentiu. E, amiga, 3% foi a primeira série brasileira da Netflix. Então, fez ainda todo esse barulho na época, que era uma abertura, né, para mais uma chance que a galera do audiovisual, não só os atores e as atrizes, mas que todo mundo do audiovisual teria mais um lugar para poder trabalhar. E a série já estreou, assim, sendo um novo capítulo do audiovisual brasileiro. Como que é para você saber que você a gente tá vendo imagens maravilhosas. E como é para você saber que você tá envolvida nessa produção que marcou a história? Olha, você sabe, quando a gente estava gravando, a gente falava assim, tem grande chance de ser muito bom ou de ser muito ruim. Então a gente não tinha ideia do tamanho que ia ter a série. A gente não tinha ideia. Então, quando estreou e eu comecei a receber mensagem das pessoas do mundo inteiro, foi quando eu tive um pouco da noção do tamanho, assim. E aí, depois, quando a gente foi na Comic Con e as pessoas gritavam, uma plateia de 5 mil pessoas gritava meu nome, foi que eu falei assim, nossa, tá, gente, entendi. Acho que esse mercado, né, de streaming, a Netflix veio aquecendo o mercado do audiovisual na época, né? E aí já veio com uma galera que era muito estreante, tipo, né, os diretores da série. O projeto 3% era um projeto de 7 anos, já tinha piloto na internet. Então eles já tinham fãs, assim. E aí veio com essa cara de mostrar outras narrativas, outras pessoas que gostam de contar a história de maneiras diferentes dentro do audiovisual brasileiro. E internacionalmente, foi a série mais assistida, não falada em inglês, nos Estados Unidos. Quando eu fui pra lá, eu era reconhecida na rua, assim como era aqui no Brasil. Então, tipo, a gente o streaming vai dando essa oportunidade, né, de você colocar o seu produto e ele estrear para o mundo, né? O mundo inteiro assistir e ver a nossa maneira de contar a história, né? Foi uma maluquice. No fim de tudo, uma doideira. Eu ficava enlouquecida. Eu falava, meu Deus, não tô entendendo nada. Mas eu vou curtir. Uma delícia, né? Não, foi. Eu vou curtir. A Leonina nem gosta. Meu amor. Né? Foi pros Estados Unidos reconhecidíssimo. Nossa, hotel, tomar mimosa de manhã. Gente, nasci pra isso. Uma mimosinha. Tão rápido. Meu amor. É um 2. Rolou um coisinha assim. Eu sempre assim, falo uma coisa, todo mundo nasceu pra ser rico. A diferença é que alguns são, outros não. Exato. E você já assim, ó, chegou no seu elemento de finesse. Me fala uma coisa, qual foi a sua cena preferida e qual foi a sua temporada favorita das 3? Eu imagino que seja difícil falar, porque, né, é igual a mãe, né, ali com a sua filhotinha. Mas a mãe Leoa sabe escolher um. Ela sabe. Na verdade, cena é muito difícil escolher, porque tem muitas cenas, né? Pelo amor de Deus. Mas olha, eu acho que a temporada que eu mais gosto é a primeira.
Porque a temporada que eu acho que a gente, por não saber o que fazer, a gente estava mais à vontade. Por não ter ideia, a gente estava mais pesquisando em cena como contar aquela história, assim, junto. Era uma construção junta. Mas eu gosto muito da última também. Exatamente, porque como a gente sabia que era a última, a gente colocou o pé na porta, assim. A gente... Nossa Senhora, o set era caótico. Eu falava, gente, segue. Ah, não, é a última, vamos curtir. Mas eu acho que a primeira é a que eu mais gosto, com toda certeza. Cena, é muito difícil escolher, gente, qual a cena que eu mais gosto. Mas, né, como essa semana eu tô tomada pela lembrança de que foi fazer a cena com a Zezé Mota, então essa vai ser a minha cena preferida. Apesar da Joana estar muito peituda, né? Uma personagem da Zezé. Eu falei, gente, que menina mal educada. Não se fala assim com a Zezé Mota. É absurdo. Ai, foi horrível fazer. Nossa! Não, tem que fazer. A Joana é assim. Ai, que saco. Gente. Tem uma pergunta legal ali no chat, que a pessoa viu a série, né? Então acho que só vai entender a referência quem assistiu. O Evandro, ele jogou assim no ar, né? O Maralto foi feito pra proteger quem tá dentro ou quem tá fora? Quem tá dentro. Tá. Quem tá dentro. Tanto que, tipo... Ai, meu Deus, eu tô pensando, é spoiler ou não é? Spoiler não é. Não pode Porque ter assim, né? sido, A série terminou em 2020. Será que ainda é spoiler? Ah, eu acho que não. É, né? A gente já deu spoiler de Barbie, saiu semana passada. Fala da Bela. Pelo amor de Deus. É, spoiler. Spoiler de algo que terminou em 2020. Pode. Eu não daria. A Pra pausa mim, foi tudo. spoiler é sempre spoiler. Ok. Então, ok. Então Vou ficar vamos... quieta, vou ficar quieta. Vamos Vou fingir segurar, que eu não. não soltei nada. E é isso, né? Como 3% ainda é uma distopia, trazia, assim, diversos assuntos que são reais, né? Vividos, inclusive, por nós brasileiros. Isso que você estava falando, que é uma maneira também brasileira de contar uma história, também muito baseada no que a gente vive, né? Em todos os sentidos. E aí, isso dá uma outra camada para a série, né? Uma camada que tem, inclusive, uma importância social. Quando você entende a discussão do que tá rolando. Que eu imagino que deve ter uma galera que pega só o lúdico da coisa e deve ter a página 2, a página 3 lá. Como é que isso batia em você? Quando as pessoas também vinham conversar e cada um trazendo um entendimento. E você, com certeza, também tem o próprio entendimento de tudo que tá acontecendo. Como que tá numa série como essa, assim? É muito engraçado, porque a série em si, ela tem, né, essa crítica social em relação ao que está acontecendo na nossa sociedade. E meio que como assim, olha, se a gente continuar desse jeito hoje, a gente vai chegar nesse lugar horrível. Mas, ao mesmo tempo, tem os personagens, né, que são 4 protagonistas. Cada personagem vai dando uma humanidade, então as pessoas vão assistindo e se reconhecendo. Então, ao mesmo tempo que vinham as pessoas, né, falando sobre essas questões de crítica, com a crítica política que tinha por trás do contexto, tinham pessoas que vieram e, tipo, falaram que se assumiram para os pais, porque se reconheceram na Joana. E era uma coisa que, para mim, fazendo a série, não tinha, assim, né? Então era muito interessante. Tipo, não, porque eu achava ela tão corajosa. Tem um fã que fez uma tatuagem com o meu rosto. Eu fiquei um pouco assustada. Eu fiquei... E aí é muito engraçado que eu falei, você tatuou meu rosto? Ele falou, não, eu tatuei o rosto da Joana. Eu, com certeza. Vamos lá. E é isso mesmo, ele tatuou o rosto da Joana. Mas é muito interessante, porque a gente, às vezes, não tem muita noção do que, às vezes, uma fala numa cena impacta na vida da pessoa, assim. Ela pode fazer escolhas muito importantes na vida dela por causa de uma cena, assim, que ela viu e se reconheceu. Inclusive, fazer uma tatuagem com o rosto da Joana, que, coincidentemente, é o mesmo. Parecido com o meu. Bem parecido, né? Se colocar... Lui, você como fã de 3%, ainda mais depois desse relato, né, que Vanessa traz de pessoas que chegam pra ela pra falar, olha, me assumi. Como que foi? Porque você falou que você ficou muito feliz quando isso aconteceu, mas além de feliz, a gente sabe que essa é uma série que é um mix de feelings, né? Sim, eu sou o fã que tatuou a Joana, queria dizer. Eu poderia ser esse fã. Ai, eu entendo, assim, eu acho que a gente nunca tem
uma noção do impacto, do nosso impacto, né? Do trabalho que a gente faz. Eu acho até que a gente também que trabalha com internet, isso às vezes acontece. Porque a gente tá lá fazendo o trabalho e de repente alguém fala, ai, sei lá, o seu trabalho me ajudou numa fase da minha vida, ou me ajudou para que eu me assumisse para minha família. Quando eu assisti 3%, eu já tinha me assumido há muito tempo, então não teve pra mim esse tipo de sentimento de vou me inspirar para me assumir. Mas é uma outra relação, assim. Eu acho que a gente, dessa nossa geração, a gente não teve esse tipo de representatividade. E isso é muito ruim, né? Porque a gente cresce sem se enxergar, sem ver essas possibilidades na ficção, que é tão importante, porque a ficção tem esse papel, né? Eu acho que tem esse papel de ajudar na construção da nossa subjetividade, da nossa autoestima. E como eu não tive isso na adolescência, nem no início da minha vida adulta, quando eu vejo esse tipo de obra, eu me sinto muito inspirada, eu me sinto muito feliz. E foi assim que eu me senti vendo a Joana. Eu acho que ela é uma personagem muito diferente de mim, porque ela é muito pé na porta, eu não sou assim. E aí, assistindo essa personagem, a trajetória dela, eu comecei a pensar, eu quero ser um pouco Joana também. Isso é muito legal, porque a gente se vê, a gente se identifica com algumas coisas, né? Eu via a Joana e eu me identificava, não só por a questão da sexualidade, mas outras coisinhas, assim, da personalidade dela. Mas por ser tão diferente de mim, eu também pensava, eu quero ser um pouco assim. E eu acho que, enfim, essas personagens, essas obras são muito importantes. Tanto para quem está se entendendo, para quem está nesse processo de se assumir, para quem já se assumiu também, como foi o meu caso. Queria, inclusive, te agradecer, porque, assim, a Joana é minha personagem preferida, não só de 3%, mas, assim, é a minha personagem preferida da ficção, eu sempre falo isso. E ela só é incrível, assim, porque você fez esse trabalho maravilhoso. Obrigada. E saiba que eu também queria ser muito como a Joana, tá? Assim, eu queria muito. Eu falei, nossa, eu queria tanto ser assim, peituda, andar, sai daqui, não gosto de você. Mas eu, na vida, Vanessa, eu sou. Assim. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes é necessário. Como uma boa vezes tem leonina, se eu ali. perco a minha paciência, alguém vai chorar e essa pessoa não vai ser eu. Meu Deus! Mas- E queria te contar uma coisa. A Lui também é leonina. Ah, é? Uhum. Olha, de Aí, que ó, ela dia? tá- De que dia? Eu sou do dia 6 de agosto, e você? Eu do dia 12. Olha só, pertinho. ainda próximo. Chegando, o seu dia de semana que vem. Mas ainda... Mas tem que ver essa coisa de ascendente, mapa, que eu não entendo muito, mas eu sei que influencia. Porque tu todo mundo entende. diz que não me acha muito leonina. Eu sou Não Sol sei. e Lua em Leão. Meu Muito Deus. leonina. Nasceu pra ter 5.000 pessoas falando. Vanessa! Nossa! Com toda Não certeza. consigo imaginar. E tem uma coisa que a Lui falou que eu acho muito interessante, que é quando você, de alguma maneira, se vê na tela. Isso aí é um negócio que todos nós aqui podemos falar sobre Sim. isso, né? Cada um no seu recorte, que é uma coisa muito interessante. É um trabalho também que 3% traz muito uma diversidade. E isso é uma coisa interessante. Inclusive entre os atores, né? A Marina Matei foi uma das primeiras mulheres trans a estar ali nesse lugar. Sim. Uhum. Inclusive, quando a Lineker participou também, que eu lembro que essa cena, que é uma cena antológica da série, a participação da Lineker. E eu queria saber de você, Lele, porque quando a gente fala sobre a representação de pessoas com deficiência na tela, né? É um negócio que hoje ainda a gente vive esse problema, esse creepy face de pessoas sem deficiência, interpretando pessoas com deficiência. Como é que você entende toda essa problemática? É uma grande problemática, É uma né? grande problemática. Literalmente. Porque sempre acaba colocando pessoas com deficiência no lugar de não talento, não ter a possibilidade de ter o talento para conseguir fazer um papel, reproduzir alguma coisa. E isso é muito ruim porque, né, as pessoas são formadas para atuarem, etc., e são retiradas daquele lugar.
E eu já ouvi algumas vezes, assim, set em trabalhos de modelo, como quando eu faço, que é tipo, mas às vezes é mais fácil a gente fazer no Photoshop uma amputação, porque aí você não precisa pensar em acessibilidade no set. E aí talvez pensem isso quando não contratam um ator cadeirante. Porque ele não precisa pensar nisso no set. Ele já, a gente coloca uma pessoa sem deficiência e essa pessoa vai interpretar e vai ser mais fácil. E isso é um problema muito grande, porque ignora a nossa existência, né? A gente tem pessoas que são incríveis atuando como pessoas com deficiência também, sendo modelos, sendo apresentadores. E aí, quando você ignora essas pessoas e coloca elas de canto, mas quer representar elas de alguma forma, mas ignorando os corpos delas, elas entendem que elas não têm o direito de estar naquele lugar. Eu lembro quando eu era criança, mas aí somente quando uma pessoa preta, né, e uma mulher de favela falava, nossa, eu quero muito ser atriz um dia, coisa e tal, mas era uma coisa super distante pra mim, pra todo mundo da minha família. Falava, não, ator não tem como, isso aí não dá dinheiro, você tem que ir pra um emprego que dê dinheiro pra você, um dinheiro que sustente as coisas da família. E aí eu falei, não, tudo bem, e realmente não tem gente igual a mim na televisão, mas aí quando eu me percebo, pelo menos no quesito de pessoas pretas, a gente já consegue ver essas pessoas. E isso é uma coisa que a Lelê de 10 anos, 12 anos, que queria ser atriz, fala, cara, nossa, é possível. Mas ainda tem muita coisa pra caminhar, porque a gente não vê pessoas pretas com deficiência como seria eu, entendeu? E quando a gente vê pessoas com deficiência, ou são pessoas sem deficiência interpretando pessoas com deficiência, ou são pessoas somente brancas com deficiência, que também é um outro recorte que eu debato muito nas redes sociais, porque ignora a existência da maior parte de pessoas com deficiência do Brasil, que são pessoas pretas, periféricas, que vivem uma realidade, assim, bem mais difícil e sem acessibilidade ao básico. E você hoje, Lelê, hoje, seria atriz? É porque tem que se dedicar ao negócio do estudar, né? O negócio do estudar é onde me pega. É onde me pega. Porque assim, eu fiz faculdade durante o tempo, eu fiz Ciências Sociais lá no Rio de Janeiro, né? Mas quando chegou a pandemia, eu dei um tempo da faculdade, a faculdade parou mesmo, eu tava no final. Eu falei, cara, será que eu quero voltar? E aí começou a criação de conteúdo, eu falei, eu acho que eu não quero. Eu acho que as ciências sociais é importante para a criação de conteúdo, mas eu não preciso dela para me formar em si, até porque o mercado é bem ruim.